Muito bom, sejam bem-vindos, então, todos os presentes aqui nessa live. E aqui, deixa eu apresentar, então, primeiro, o Guilherme. Vamos começar, né, Guilherme? Então, fique à vontade, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, brevemente, não vamos nos apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Eudes Scarpeta, eu sou um especialista no ramo de flexografia há muitos anos, como processo de impressão flexográfica. Claro que eu tenho uma formação de embalagens flexíveis e também rótulos e etiquetas, enfim, gestão de empresas, mas posso dizer que eu conheço razoavelmente bem flexografia. Isso para quem não me conhece. Já estou no mercado há muitos anos, desde 1979. Eu tenho a formação na área gráfica, quando eu entrei no Senai em 1979. Então, de lá para cá, eu nunca saí do mercado. Sempre estive nesse mesmo mercado, que é o mercado da área de produção e de produção gráfica, porque o processo de labels, o processo de embalagem flexível, qualquer processo de embalagens hoje, ela passa por esse mundo. E aí, Guilherme, eu gostaria que você, então, se apresentasse aí, por favor. Bom, meu nome é Guilherme Poggianelli, muitas pessoas já me conhecem, do segmento de impressão digital, e eu venho trabalhando focado em rótulos e etiquetas, em um sistema de impressão para esse segmento desde 1999. Desde 2009, perdão. Quando eu ingressei em algumas empresas chaves desse segmento. Porém, minha carreira ela começou em digital, lá atrás, em 1989, com a OCE Brasil na época, né, quando a OCE ainda trabalhava com segmento de heliografia, talvez muita gente nem conheça isso, que isso morreu, mas eu tive a oportunidade de iniciar na OCE com a área digital. E durante todos esses anos, eu vim me especializando e gostei muito do segmento de rótulos e etiqueta. Talvez o Eudes possa até me ajudar. É fascinante e apaixonante, né, Eudes, quando a gente entra num segmento desse tipo. Por vários motivos, né? Hoje, nós passamos por uma pandemia que morreram 5.000 pessoas dia, mas o mercado tinha rótulo nas suas embalagens, o mercado tinha rótulo nas suas, vamos dizer, gôndolas e assim sucessivamente. Foi um dos poucos mercados que não fechou ou teve uma queda brusca, foi um dos poucos mercados que cresceu. E eu me lembro que uma pessoa que eu conheço muito, eu sei que talvez seja antiético falar o nome, mas ele se chama Alain Bachani, né? Ele é o ex-presidente da HP Índico. Ele esteve no Brasil em 2012 e ele mostrou para a gente um slide dizendo rótulos e etiquetas vão crescer 85%. Todo mundo achou que aquilo era uma loucura e cresceu 102%. Então, é substancial, é um mercado muito apaixonante e eu quero agradecer o Eudes pela oportunidade de estar aqui para poder compartilhar o que eu puder aí com vocês. E agradecer, claro, a presença de todos vocês aqui. Legal, muito bom, é isso aí. Então, já falamos aqui sobre nós. Vamos ao primeiro ponto aqui, qual melhor hora? Então, a decisão realmente de investir em impressora, e aqui nós estamos falando em impressão, evidentemente, ou no mercado específico, né? Ela passa por um processo em que depende de vários fatores, evidentemente. Se fosse fácil, qualquer um faria, né? Eu costumo dizer, se fosse fácil, qualquer um faria. Mas não é fácil. Então, a empresa ela começa a crescer e ela começa a esbarrar, então, em alguma situação do mercado. Às vezes, perder alguma coisa de mercado, porque talvez não tenha uma tecnologia. Será que realmente precisa? Ou será que é melhor focar naquilo que eu já conheço? Então, o melhor momento para uma empresa investir em impressão digital, por exemplo, de etiquetas, depende de quê? De vários fatores, incluindo as necessidades atuais e futuras de impressão de rótulos e etiquetas, demandas de mercado e, claro, orçamento, evidentemente. Não é assim? Agora, o mundo vem passando por uma
uma situação, conforme o Guilherme comentou, né? Que é uma situação em que nós presenciamos um evento mundial de grande porte, que foi, no caso, que mudou um pouco a vida das pessoas. Agora as coisas parecem que voltaram tudo ao normal, né? Parece que está tudo em ordem e parece que está tudo certo, mas não está. Na verdade, o mercado de rótulos e embalagens, ele mudou drasticamente e nós vamos começar a sentir fortemente isso agora. Por quê? Porque envolve uma coisa, Guilherme, eu queria ver se você tem a mesma percepção que eu, que é o seguinte: as empresas perceberam durante a pandemia que a embalagem ela é importantíssima para a proteção do seu produto. Então, os brand owners, e qualquer dono de marca, na verdade, qualquer dono de marca, ele tem receio de perder o quê? De perder ou de sujar o nome. E hoje isso não é muito difícil acontecer. Mesmo grandes marcas estão sujeitas a isso. Então, se houver uma contaminação, por exemplo, de uma embalagem, por conta ou de uma embalagem que não foi suficientemente protetiva, ou porque houve um erro num rótulo, por exemplo, uma informação errônea, então isso pode gerar alguns problemas. Durante a pandemia, mundialmente foi percebido que a embalagem ela faz muita diferença. Quando eu falo embalagem, eu não só estou me referindo a embalagens flexíveis, tá certo? Embalagens, inclusive, que possuem rótulos, né? E o rótulo faz parte da embalagem como um todo, então não tem que separar rótulo de embalagens, ok? Obviamente, uma coisa está ligada, extremamente, né, ligada à outra. Muito bem. Então, você acha, Guilherme, que durante essa pandemia nós tivemos uma percepção diferenciada pelos grandes compradores, brand owners, os grandes compradores de embalagens e rótulos? Eu tive gratas surpresas. Obviamente, o evento, né, o advento pandemia, é uma coisa muito triste, mas ocorreram pelo menos 3 ações da Anvisa em termos de rótulo, justamente só para correção de possíveis problemas, enganos ou motivos para se levar a se enganar com o rótulo. Hoje o rótulo numa embalagem, seja ela flexível, rígida, semi-rígida, stand-up pouch, seja ela qual for, ela tem um crítico modelo. Ela precisa ter o fundo branco para evitar qualquer problema com qualquer pessoa que seja daltônica. Ela tem que ter um corpo Y num tamanho pré-definido para a letra, para o texto. Ela tem que estar numa posição que não interfere com o restante do rótulo. Isso são ações protetivas. Voltando no início, todos os brand owners, eles precisam usar o rótulo ou a sua embalagem para vender. Isso é fundamental. Nós vemos aí grandes players, principalmente na área cosmética, e você entra num supermercado, o supermercado é o melhor laboratório que eu poderia te dizer. Você vê lá vários e vários shampoos que mudam o seu rótulo a cada 3, 4, meses, assim. Por quê? Porque todo mundo quer ver uma coisa nova, e a mesmice, ela estraga o negócio em termos de receita, em termos de venda. Então, ele, ao mesmo tempo, ele precisa tomar todo esse cuidado com embalagens não protetivas, ou seja, embalagens para contato primário, secundário ou até mesmo terciário com alimentos. Isso é uma coisa extremamente crítica dentro do processo de fabricação de embalagem. Inclusive, pasmem, em embalagem de vidro. Inclusive em embalagem de vidro. Então, hoje, um proprietário de uma marca grande de mercado, ou mesmo de uma pequena ou média, ele tem que estar preocupado, porque a legislação é muito forte e ela protege hoje o consumidor sobre isso, porque o que está escrito é o que vale. E o rótulo não só ajuda, é um vendedor, mas também é um documento, ou seja, o que está escrito no rótulo vale. Então, qualquer pessoa que se sentir não lesada, mas que tenha tido um problema qualquer por uma informação que não esteja no rótulo, aquele rótulo ele é documento para uma possível representação jurídica, ou não, talvez nem tanto, mas
para uma reclamação em um saque, um tipo de coisa assim. Né? Então, só te respondendo, Eudes, é extremamente fundamental esse cuidado. E foram muitas as mudanças que regulamentaram hoje toda essa impressão, independente dela ser convencional ou digital. Ambas têm que respeitar a legislação. Exato. E aí eu comentei sobre os fatores, né, de decisão, e aqui eu vou trazer já para a gente ir comentando e falando sobre os fatores de decisão. Então, o ponto crucial, na verdade, não é dizer assim, a flexografia é melhor que a digital, o digital melhor que a flexografia. Isso é uma bobagem enorme, certo? Então, isso por quê? Porque uma coisa vai precisar conviver com a outra de qualquer forma. Nenhuma coisa não anula a outra. O ponto-chave é o seguinte, é o que muitos donos de empresa hoje, que são convertedores de rótulos e até mesmo de embalagens, ou mesmo o pessoal da área de offset, que está migrando, então, para o processo de rótulos, ou um processo flex, ou um processo digital, é entender os fatores. Por exemplo, a gente elencou aqui, né, Guilherme, 6 fatores que são aqueles para decisão. Então, o nosso objetivo, o meu e do Guilherme aqui, é ajudar você, que está nos assistindo, nessa solução, ou nesse entendimento e nesse processo, talvez, que você tenha que fazer de decisão. O primeiro ponto aqui é volume e frequência da produção de etiquetas. Isso deve levar em consideração. Na sua empresa, por exemplo, né, você que está nos assistindo, qual é o volume e qual é a frequência de produção? Por que é interessante uma coisa estar ligada à outra? Volume, preciso de volume, não é? E às vezes nós fazemos um bom volume, só que esse cliente, ele não é frequente, então ele volta daqui a um bocado de tempo, então ele fica 6 meses sem fazer uma compra de um rótulo, e talvez quando ele vai fazer novamente a compra, talvez ele mude alguma coisa na arte. Isso significa refazer os clichês. Provavelmente, se ele mudar, dependendo do que ele mudar na arte, você tem que refazer todo o jogo de clichês. Muito bem. Então, o volume e a frequência são duas coisas distintas, porém, que seria ótimo se eu pudesse ter um volume constante, um volume bom para a minha produção, e eu não vou aqui ousar dizer que volume seria esse, porque nós temos muitas empresas diferentes, né, de pequeno porte, o que é um volume pequeno para uma, com certeza é grande para outra. Mas você tem que raciocinar e pensar sobre isso. Então, quando eu falo no processo, por exemplo, de impressão flexográfica, sobre esse volume, e esse volume ele está relacionado com o tipo de produção, claro, com o tipo de mercado que você atende, obviamente você vai precisar pensar nisso. Agora, a frequência. E vamos dizer que você tenha, então, uma frequência demorada e longa. Então, você tem que fazer essa avaliação. Uma coisa que eu vejo que muitas empresas pecam hoje, empresas de rótulos, convertedores, não importa qual é o processo de produção, mas erram na formação do custo de venda. Então, não conseguem fazer exatamente um cálculo exato daquilo que está perdendo. Às vezes a conta fica assim, pelo lado da matéria-prima. Então, você pega a matéria-prima e dali você já faz uma avaliação, um cálculo meio que grosseiro. Então, no caso, por exemplo, de produção para flexografia, é importante ter volume e é importante que a frequência ela seja com mais constância. Mas eu gostaria de saber como é que funciona isso, Guilherme, no caso do digital, de impressão digital. O volume e frequência, como é que funciona isso? Perfeito, Eudes. Deixa eu voltar. No outro lado, você pergunta assim, quando chega a hora? A hora chega, né? Qual é a melhor hora, né? A hora chega quando você responder essas 6 questões com sim. Tá? E nós vamos falar um pouco de cada uma. Quando eu falo em volume e frequência, hoje existem vários conceitos de impressão digital que eles levam o proprietário, o convertedor, né, a pensar em ter digital ou não. Então, na verdade, existe uma análise interna que ela precisa ser feita baseada exatamente nos pontos que o Edson disse, só que voltado por analisadas por um outro ponto de vista. E qual ponto de vista é esse? Sob o ponto de vista da
perda. Como assim? Eu tenho deixado de vender para quantos clientes que me pedem 2.000 rótulos? Não que 2.000 rótulos seja o break-even point entre uma Flexo e uma digital. Nós vamos falar isso um pouquinho ali na frente, né? Porque hoje o break-even point é o custo de impressão, ponto. E a gente na digital consegue saber o custo de impressão. Lembra da última live, Elton? O custo de impressão na digital é linear e na convencional ele é uma hipérbole que ele vai tendendo conforme a zero conforme a quantidade aumenta. O ponto de interseção dessas duas linhas é o break-even point. Então, se eu tenho menos cobertura no arquivo digital, o meu break-even point vai lá para frente, vai lá para cima, não sei, 10, 15, 20, 30, 50, eu já vi break-even point de 500.000 rótulos. Em contrapartida, o da Flexo, ele não é linear, mas ele tem uma curva controlada. Então, se você tiver muita cobertura, você está muito próximo aqui do eixo. Se você tiver menos cobertura, você está lá na frente. Então, esse é o ponto de análise do digital. Ou seja, quantos arquivos eu tenho deixado de vender, eu tenho deixado de produzir, por quê? Baixa quantidade, o cliente não tem o tempo para esperar, eu vou gastar muito dinheiro e não vou ter custo para vender isso se eu fizer em flex, offset, ou seja, qual for a tecnologia que eu vou usar. E quantas vezes esse convertedor me procura? Agora, quantas vezes ele me procura, nós vamos cair na teoria do Tostines, né? Vende mais porque é fresquinho ou fresquinho porque vende mais? Porque ele talvez não te procure mais porque você não forneceu a primeira vez. Então, é uma análise muito crítica. E os grandes convertedores, os médios convertedores já estão migrando para essa impressão digital. Eu tenho recebido muitas consultas e eu vou dividir com vocês algumas informações que eu tenho recebido no mercado conforme a gente foi evoluindo aqui na nossa live. Perfeito. Muito bom, obrigado. E olha só, o segundo ponto é complexidade do rótulo, né? E o que significa isso? Por que a gente levantou esse ponto? Voltando novamente às questões de segurança da embalagem em si, e isso passa também pelo rótulo. O que significa? Quando nós falamos sobre a complexidade, pode envolver, por exemplo, elementos de segurança. É provável que algum dos que estão assistindo aqui pode até colocar nos comentários, tá bom? Se isso já aconteceu, mas que pode acontecer de que a embalagem precise ser com segurança, ou com algum elemento de segurança, ou com alguma tinta invisível. Por quê? Porque hoje não se pode dar o luxo de o seu produto ser visto no mercado de uma forma ruim. Isso aconteceu recentemente com um produto automatado, que eu, na verdade, nem vou mencionar, apesar de ser super conhecido, mas aconteceu com um produto automatado. Onde que foi feita, então, uma inspeção sanitária e simplesmente não passou. Havia matéria-prima vencida, havia boas práticas de fabricação básicas que não eram cumpridas. Então, se você é do mercado de rótulos, entenda o seguinte, que você vai passar por essas circunstâncias, mas aqui nós estamos falando da tecnologia. Então, quando eu falo da tecnologia, da complexidade do rótulo, que pode envolver isso. Então, no caso da impressão Flexo, a Flexo tem principalmente quando se fala de banda estreita, as máquinas têm uma capacidade incrível de adicionar, por exemplo, uma impressora. Isso é diferente nos outros processos de mercados. Por exemplo, embalagens flexíveis não têm essa condição tão incrível que tem o rótulo. E isso é uma coisa que o mercado de rótulos, você que hoje, se você é dono aqui de empresa, ou gerente, ou gestor, ou diretor de empresa, enfim, se você está no desenvolvimento de rótulos, tem que pensar nisso. A Flexo banda estreita para rótulos tem uma incrível capacidade, as máquinas modulares, de agregar processos de impressão diferentes. Então, não é só Flexo, ela pode agregar, por exemplo, offset, tipografia, serigrafia, que é muito comum ser aplicado, né? Processos holográficos, diversos tipos de vernizes que podem ser feitos, metalização, hot stamping, enfim, laminação. Então, existe uma incrível capacidade do processo de impressão de banda estreita para isso. E olha só,
vou contar uma novidade para você que está nos assistindo. O mercado está procurando isso, mas ele não sabe aonde achar. Você tem que ter a mentalidade, você que nos assiste aqui, de começar a entender o que sua máquina faz e eu começar a ofertar isso no mercado. O mercado estará ávido sobre isso. E no caso do digital, em questões de complexidades, vamos dizer assim, de rótulos, o Guilherme, o que você pode falar a respeito? Eu adoraria falar tudo, mas deixa eu enfatizar uma coisa antes da gente começar aqui. Todas essas informações, todas essas... não é dica, mas esse compartilhamento de conhecimento, esse conteúdo, vai ser feito lá na Flexo e Labels, tá? Eu vou estar lá, Eudes vai estar lá, e a gente vai ter o maior prazer em compartilhar todas essas informações com mais profundidade, tá bom? Então, eu queria fazer uma propagandinha aqui nesse momento. Visitem, por favor, se inscrevam nos seminários. Vai ser muito legal, a gente vai ter bastante gente boa lá, compartilhando informações. Bom, eu diria para você o seguinte, volta lá o slide, por favor. Complexidade dos rótulos, né? Complexidade, exatamente. Então, é tão complexo que Mas, enfim, o Eudes comentou sobre um problema em um atomatado que aconteceu, e eu reforço com o que aconteceu na indústria química, farmacêutica, com um remédio de utilização assim absurda, que é a losartana potássica, e ela foi contaminada através daquele blister do alumínio que estava impresso atrás da embalagem. E tirou milhões de comprimidos do mercado. Tá? Isso também caiu na mídia, a gente não precisa falar. Mas por que isso tudo é complexo? Porque todo mundo precisa ter tintas certificadas. Volto a dizer mais uma vez, existem normas a seguir, existem necessidades a serem cumpridas em termos de segurança. Então, não é pegar uma tinta solvente e fazer um rótulo para botar numa carne dentro de uma picanha. Não pode fazer isso. Não pode botar qualquer material lá dentro, não pode ter adesivo lá dentro. Então, imagina você que está aqui comigo nessa live, você entra no mercado, compra uma carne embalada a vácuo, lá dentro tem 2 etiquetas, uma do CIF, né, que é o certificado do Ministério lá, da Saúde, e aquilo foi impresso com um toner com chumbo, ou uma tinta com amônia, ou qualquer coisa que seja prejudicial à saúde humana. Então, é muito importante, a complexidade do rótulo é importantíssima. Essas adições, como na Flexo, podem ser feitas, no digital eu também posso fazer, tanto na pré-impressão, pós-impressão ou pós-impressão em acabamento. É claro que a Flexo é muito mais versátil nesse sentido, mas eu diria que hoje grandes players do segmento digital de impressão de rótulos já possuem seus, vou chamar consumíveis, que eu não quero dizer que seja toner, tinta ou seja lá o que for, opções de transparência, com essas opções sendo sensíveis à luz UV, assim como no passaporte. A gente, quando viaja, a gente sai e o guarda da fronteira passa seu passaporte numa maquininha, ele está olhando se uma gravação de segurança que foi feita com uma tinta invisível lá dentro é válida. E isso hoje pode ser feito em digital, já é feito em Flexo também. Então, nós vamos dizer que nós temos muitas soluções digitais hoje que podem auxiliar todos os convertedores nessa parte de complexidade de rótulos, colocando acabamentos em cima de tinta e de toner, tinta e toners invisíveis, e assim sucessivamente, Eudes. Legal. Muito bom, excelente. E um outro ponto seria o tempo de lançamento no mercado. Outro fator a ser considerado, e provavelmente muitos que estão aqui também já passaram por isso, nós temos no mercado muitos SKUs que não tinham no passado, mas está exagerado. Ou seja, as empresas colocam muito rapidamente, inventam processos. Eu vou citar um caso recente, mas é o miojo doce, por exemplo, né? Então,
os vários SKUs do miojo, ok, salgado, mas aí resolveram colocar o miojo doce, que gerou uma polêmica. Se você gosta ou não, não está em voga aqui, que é a embalagem flexível. Estou dando apenas um exemplo disso. Mas o fato é que as empresas, em busca rapidamente, o mercado muda muito rapidamente, então as empresas precisam rapidamente fazer a mudança, colocar um item novo, um sabor que está na moda, um sabor que está falando. Então, as empresas hoje de alimentos estão olhando ali, por exemplo, para o mercado, para a rede social, e na rede social o açaí está bombando, vamos dizer assim. Então, eles precisam colocar um item com sabor açaí ou sabor de qualquer outra coisa lá, muito rapidamente, para aproveitar a vibe do momento, né? Então, esse lançamento na flexografia, ela não consegue ser tão rápido, evidentemente. Por quê? Porque eu preciso ali fazer a aprovação das artes, as artes precisam ir para o cliente precisa aprovar os textos, ele precisa aprovar a imagem de forma digital, depois eu vou precisar mandar uma prova impressa para ele. Essa prova impressa pode ser uma prova impressa digitalmente, como uma GMG, por exemplo, que é muito comum, não é só essa, mas é a mais comum. E aí, se eu tiver um processo bem alinhadinho, a GMG vai ser muito semelhante, 90% semelhante ao impresso flexográfico, né? Então, mesmo assim, eu corro o risco de que não vai ficar muito próximo, talvez eu tenha que refazer e fazer alguns ajustes. E nesse caso, Guilherme, como é que seria, por exemplo, para a empresa, para o digital, por exemplo, o tempo de lançamento? Se a empresa, o comprador de rótulos, ele tem muita pressa. É uma vantagem no caso digital, né? Sim, é verdade, você tem toda a razão. Eu vou retornar rapidamente lá na frente, quando eu comentei que eu tenho uma grande indústria, que todo mundo já conhece, que troca o rótulo do shampoo dela de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. E é exatamente por isso, né? Só que o volume dele é tão grande que ele consegue fazer isso em uma flex. Mas e o menor produtor? E aquele convertedor médio que ele tira ou precisa tirar, sei lá, 100 mil rótulos a 6, vai? A 6, por semana, que, sabe, vai consumir pouca coisa. Não tem outro caminho. Ele precisa lançar na segunda-feira passada o rótulo que ele está aprovando essa semana. Então, infelizmente, ou felizmente, né, tem que ir para o digital. E quem é que está perdendo nisso? Não é a pessoa que está comprando, não é o comprador de rótulo. Quem está perdendo é a pessoa, é o convertedor que não tem um digital dentro de casa para atender a esse SKU. Né? E lembra, por exemplo, se for um shampoo, tem de lavanda, tem disso, tem daquilo, tem de erva, tem de Coca-Cola, tem de coco, tem de tantos SKUs diferentes, que na verdade, se a gente olhar para uma impressora digital hoje dentro de um convertedor médio, ela não é uma impressora de baixa tiragem, muito pelo contrário. Ela é uma impressora de baixa tiragem em termos de repetibilidade, mas em termos de SKU, é uma impressora de alta tiragem, de alta capacidade. Hoje nós temos facilmente no mercado impressoras trabalhando 24/7, né, e entregando isso. Eu tenho um cliente, que eu também não vou citar o nome, mas ele não está em rótulo, mas ele faz em mold label, e ele tem 2 impressoras sustentando uma indústria com 48 injetoras. 2 impressoras digitais suportando 48 injetoras. Então, foge um pouco o pré, né? Pré com acento, traço, conceito, de que a digital é uma máquina para pouca tiragem. Na verdade, a digital hoje, ela é uma máquina para muitas SKUs, e cada SKU com menor tiragem dentro desse coisa. E qual é o grande benefício? Você consegue vender uma coisa que ele não vai conseguir em todo lugar, que é o quê? Ele te pede o rótulo de manhã e você pode entregar o rótulo para ele até no dia seguinte, ou até mesmo no mesmo dia, dependendo de como esteja o teu PCP. Então, isso é o grande benefício da digital. Puxa vida, eu estou com uma fila lá, eu tenho 60 bobinas de BOPP transparente, o cara vai fazer BOPP transparente, mas ele está no fim da fila. Dica, o cara no fim da fila ou do início da fila está na mesma
chance de ser o primeiro da fila, porque basta você marcar ele e mandar ele ser o próximo a ser impresso. Então, o benefício de uma boa utilização de uma impressora digital em conjunto com o seu DFE, em conjunto com o seu, você citou o GMG, né? Seu gerador de perfil de cor, é uma coisa extremamente prática e eu diria uma mina de ouro para quem tem, porque você pode cobrar a urgência, você pode cobrar a beleza do rótulo, porque hoje uma impressão digital ela está excelente, ela é excelente. Todos os players têm grandes qualidades, altas qualidades de impressão, não adianta dizer que não, porque tem. Tirando os players que ainda trabalham aqui embaixo com 600 por 600, todos acima de 1.200 dpi entregam excelentes impressões, sem sombra de dúvida. Tá? E só para concluir... Para concluir, fala do custo aí já de uma vez. Então tá bom, farei isso. Para concluir, o que acontece o que você vai vender nesse mercado, nesse tempo de lançamento, tá? Você vai vender uma coisa que ele não tem, como eu te falei, que é o benefício do tempo. E outra coisa, você não vai precisar ficar ajustando prova, consertando máquina, colocando mais tinta, menos solvente, mais branco, menos branco, se não for um Pantone, para chegar na cor do cidadão. Você tem um negócio chamado CC Profile guardado dentro da máquina, dentro do arquivo desse cliente, e ele vai se repetir todas as vezes que você usar o mesmo substrato no qual foi criado o ICC Profile. Tá? Isso é fundamental. Fulano de tal, meu cliente número 2002 pediu mais 500 rótulos daquele. Bota na fila aí, vai entregar quando? Eu cobrei o triplo, vou entregar hoje de tarde. Blum, sobe na fila, coloca ele lá, rapidamente já sai. Perfeito. Bom, o custo eu queria falar um pouquinho mais lá na frente, Eudes. A gente vai falar uma coisa muito legal sobre, posso adiantar, fraquezas e fortalezas, né? Está na sequência ali, vamos só fechar essa parte aqui. Isso, vamos fechar isso aqui para a gente falar lá. O custo, eu queria também desmistificar, nossa, na última vez já fiquei dificuldade de falar isso, desmistificar que a impressora digital ela é cara. A impressora digital, hoje, ela tem um nível de investimento absorvível, eu diria, por qualquer convertedor que esteja do meio da pirâmide para cima. Não precisa ser nenhum convertedor rico ou milenar que eu quero dizer é com 40 anos de mercado, com grandes clientes de mercado, mas eu conheço, posso citar nomes, mas não vou fazer, grandes convertedores que já tem os dois segmentos, tanto flexográfico, tanto convencional, quanto digital. Tá? Legal. Muito bom. Então, aqui, e outra coisa, tem umas perguntas que o pessoal está colocando, daqui a pouco, alguns comentários eu estou colocando aqui ao vivo, tá bom? O pessoal está comentando aqui. E as perguntas eu vou deixar para daqui a pouco. Então, para fechar aqui, vamos falar de qualidade e sustentabilidade. No caso da flexografia, nós conhecemos muito bem, mas a flexografia também, ela passa por uma situação que é o seguinte: existem diversos tipos de equipamentos, vamos dizer assim, no mercado, alguns já bem cansadinhos, né, e que não oferece a mesma qualidade, entre aspas, porque qualidade é uma percepção do cliente. Então, às vezes a gente julga que alguma coisa está ruim e o cliente acha que está bom. Às vezes a gente julga que alguma coisa está boa e o cliente acha que está ruim. Então, qualidade é a percepção do cliente. Essa é a máxima lá final dos anos 80, início dos anos 90, da qualidade total, CCQs, etc. Mas é válida até hoje. Então, quando a gente fala de qualidade, é uma coisa subjetiva. Então, a gente começa a pisar num gramado que ele é subjetivo, tá certo? Mas, partindo do princípio de que você considera, por exemplo, a gente considera que qualidade 100 linhas é melhor do que 70 linhas. Eu não considero, sinceramente. Eu considero que se a partir de 60 linhas, o cliente já não enxerga mais, vamos dizer assim, se é 70, se é 100 linhas. É claro que para um olhar mais acurado, sim, você vai perceber que 70 linhas, 70 e 100 linhas, não tem como você distinguir a olho nu. O fato é esse, né? Agora, se o cliente aprovou com 60, com 70 ou com 100, você vai precisar fazer isso depois. Então, a qualidade para mim, e eu gosto de usar os seguintes termos em termos de qualidade, é a manutenção
do mesmo item que você sempre entregou para o seu cliente, que é a experiência da ISO 9001, por exemplo. O que a ISO 9001 fala para você fazer? Se o seu cliente aprovou um, você sempre entregar o mesmo. A flexografia, ela tem uma dificuldade em constância. A verdade é essa. Pode ser que esse lote hoje você consiga tirar uma certa condição. Por quê? Porque numa outra vez que esse mesmo item entrar na máquina, na mesma máquina, pode ser que a tinta já seja diferente. Então, daqui uns 2 meses, o fornecedor de tinta é outro. Talvez o anilox já está um pouquinho mais cansado, mais gasto. Pode ser também que o operador é diferente. Esse operador talvez tenha uma mão mais pesada do que o outro tinha. Então, hoje, em muitos casos, você precisa da habilidade do operador para ter um ponto bem feito, um ponto bem feito ali. O controle de processo na flexo também, existem muitas variáveis que não são fáceis de controlar. Por isso que a qualidade na flexografia, ela é intrinsecamente uma qualidade muito boa, quando você tem um equipamento muito bom, um processo bem controlado, tintas padronizadas, processo de pré-impressão padronizado. Mas quando você não tem, a variabilidade de lote de cada vez que se faz, ele pode ser complicado. Então, esse é um ponto que também eu quero saber de você, Guilherme, mas já vou fechar esse item aqui, falando de sustentabilidade. No caso da flexografia, tem coisas que você pode atuar e entender que sejam sustentáveis, né? Por exemplo, você faz impressão com tinta base d'água. A tinta base d'água é sustentável. Bom, depende do ponto de vista. A tinta base d'água é resina acrílica. Ela tem amônia, por exemplo, na composição. Você vai usar água com amônia, por exemplo. A amônia é sustentável? Para onde que você descarta? Então, às vezes, não é o produto em si, mas a maneira como sua empresa faz o descarte das coisas que pode ser um problema. Então, a gente fala de tinta, existem restrições em alguns tipos de tinta. Como disse o Guilherme agora há pouco, você não pode colocar simplesmente um rótulo na carne. Esse rótulo foi impresso com qualquer tinta, que tenha, por exemplo, metal pesado, né? Então, a sustentabilidade hoje, gente, é a palavra da vez. Então, se você quer vender mais rótulos e etiquetas, você precisa usar mais e praticar mais. Porque não adianta você só falar. Porque quando o cliente for na sua empresa e não achar você trabalhando com sustentabilidade, ele vai queimar você na hora. Então, você tem que falar e praticar sustentabilidade hoje em dia. Guilherme, para fechar, então, esse ponto, para a gente ir para as forças e fraquezas, análise SWOT. Fechar essa hora, né? Porque agora eu tenho, pelo menos aqui, mais uma meia hora para falar de tudo isso que você comentou. Mas, vamos lá. Eu queria dividir qualidade rapidamente em 2 pontos. Qualidade de impressão e qualidade de fabricação de máquina. Ambas evoluíram muito. Flexografia evoluiu demais com servomotor, me corrija eu se eu estiver errado. Evoluiu muito, controles numéricos, PLC, blá, 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 toda aquela parte do povo que gosta de falar disso. E digital, semelhante do outro lado. Então, hoje, a taxa de obsolescência dessas máquinas, ela cresceu muito, ou seja, as máquinas duram mais. E aquele convertedor que continua mantendo a tamborzinho central dele amarrada com arame lá no meio ele vai penar. Ele vai penar e está fadado a não fazer muitos negócios, tá? Isso é fato. Aquele cliente que ele acha que ele pode, eu vou estocar para o meu cliente, ele vai me comprar 5.000 hoje, eu vou fazer 10.000, estoco 5, quando ele for comprar de novo, está pronto. Aí perdeu a cor, aí fez isso, fez aquilo, choveu, molhou, enfim, tem uma série de outros detalhes. Então, qualidade de impressão. Qualidade de impressão é fundamental. Eu vou te ser honesto, se você me der 2 impressões flexográficas, uma de 60 e outra de 60, eu não sei qual é a de 60. De 70 e 60, né? Não faço a mínima ideia, porque é imperceptível. Assim como eu comentei, todas as impressoras hoje, a partir de 1.200 dpi, seja ela tinta ou toner, né? Algumas tintas começam lá com 2 picolitros, e esse DOT pode variar, e no cilindro orgânico do toner seco também pode, e lá no toner líquido a blanqueta também pode, enfim. A percepção, no final da conta, é só para quem entende do negócio, só para quem pega um conta-fio e coloca lá. Você vai olhar, tem um moaré aqui, ou tem isso, aquilo, ou não sei o quê, tem um trapping, aqui foi feito porque pegou o arquivo da Flex para fazer na digital.
Enfim, as qualidades estão altíssimas. Então, não tenham dúvida com relação a isso. Convertedores, amigos aqui da live, não tenham dúvidas com relação à qualidade hoje de impressão. Em nenhum equipamento. Não é um ou dois, não. É nenhum. Todos são muito bons. Qualquer um que escreve e garante 1.200 DPI, pode acreditar que faz. É o mínimo. É o mínimo, né? É o mínimo. E sustentabilidade. Mais um ponto que eu queria chamar vocês para a gente discutir isso lá na Summit. Por quê? É um tema extenso, é um tema que abrange muitos pontos, e quem colocar ESG, quem se preocupar com meio ambiente, com ISO 9001 para processo, com ISO 14001 para meio ambiente, vai sair na frente, ou já está na frente. É fato. Agora, há poucos momentos atrás, eu falei sobre tintas certificadas, sobre toners certificados, para contato primário, secundário, e por aí vai, para poder fazer alumínio para remédio. Enfim, isso é fundamental. As grandes companhias, os grandes compradores de rótulos, sejam eles para grande quantidade ou média quantidade, porque ele pode ser grande comprador de rótulos de vários, lembra, SKU diferentes, com menos quantidade em cada um. Então, ele vai pedir qual é o seu comprometimento com o meio ambiente, qual é o seu projeto de ESG dentro da sua empresa. Então, a dica, abra um olho para isso, é importantíssimo, tá? E outra dica, vamos lá na Summit que a gente conversa bastante sobre isso. Exatamente. Bom, a Flexo, então, é um processo de impressão que utiliza um clichê flexível em alto relevo. O digital, muita gente confunde. O que eu acho interessante aqui é que há uma confusão muito grande, por exemplo, da pessoa, das empresas que querem, às vezes, partir para um digital, né? Guilherme, vou fechar o seu... eu já sei, é o vizinho. Mas deixa eu só comentar rapidamente, então, Guilherme, aqui, nós temos basicamente três tipos, né? Vamos dizer assim, de digital, que é o toner líquido, e aí, no caso, é uma patente da HP, Índigo, o toner seco, usado por diversas empresas, e também o inkjet. E inkjet pode ser dividido também em tipos de tintas diferentes. Mas a gente não vai entrar nisso agora, né, Guilherme? Vamos passar aqui, não acho necessário tanto detalhe agora, né? O SWOT, o que é o SWOT? SWOT é uma análise que se faz de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, se você tem flexografia, e provavelmente você que está aqui, a sua empresa tem, quais seriam as forças da flexografia? Qualidade de impressão, que nós já falamos bastante agora há pouco, versatilidade, porque a Flexo, como eu falei, ela consegue realmente aplicar, fazer diversos tipos de aplicação, de relevos, enfim, de embelezamentos diversos nesse sentido. Então, a Flexo essa é uma grande força, que você quer vender, que você vai vender, ou que sua empresa vai vender, ela precisa focar nisso. Também o custo-benefício, no caso da flexografia, ou seja, de investimento. Aqui eu falo não só de máquina, mas também em outras circunstâncias, né, como os próprios produtos que você faz. Quais seriam as fraquezas da flexografia? Bem, o custo inicial da impressão flexo, ela é alto, por isso que a flexo precisa ter volume. Então, volume e, se possível, frequência. Se você não tem volume, pelo menos frequência você tem que ter. O problema é quando você pega algum produto que seu cliente compra de você e você tem até um volume, mas não tem uma frequência. Mas o custo inicial da impressão, com clichês, com acerto de cor, com tinta, essas coisas, ele é realmente uma fraqueza. Você pode achar que não, enfim, todo mundo tem a sua opinião, tá? Não tem problema nenhum, você pode deixar, esse é um ponto de vista meu aqui. Limitações de design. Aí, quando a gente fala em termos de arte, eu sei que muitas máquinas, equipamentos, conseguem entregar alguma coisa muito boa, assim, excepcional, mas não é a maioria do mercado. Então, você não pode... Uma coisa é dizer o seguinte, a Flexo tem condições de fazer isso top. Claro, qual é o tipo de equipamento que você tem? Não é como diz, ou como lembrou agora há pouco o Guilherme, máquinas hoje, tudo com motores, então não tem mais algumas, quer dizer, máquinas
que não tem cardança, enfim, então tem uma precisão maior. Então você pode caprichar no registro, você pode vazar texto, você pode usar qualquer tipo de texto, mas não é a maioria do mercado. Então a Flexo, ela possui sim algumas limitações em termos de arte, em função muito do processo e também do tipo de serviço, né, e máquina que você tem. Depois, outra coisa, processo de produção demorado. A Flexo não tem grande velocidade. Ah, não, eu conheço máquinas que atingem velocidades altas, até 180 metros por minuto. Tá, mas não é a maioria, concorda? A maioria não trabalha nessa velocidade. Muitas empresas que eu conheço, muitas máquinas que eu conheço, trabalham a 60, 80, 100, 120 metros por minuto. E isso, sem se falar que muitas vezes tem as paradas. Parada para limpar clichê, né? Parada para ajustar a tinta, parada para ajustar a cor, parada para ajustar o corte da faca, parada para trocar o anilox, parada para limpar o anilox. É verdade? Estou mentindo ou não? É verdade, né? Quem está aí pode comentar aí se eu estou falando bobagem ou não. Então, seria uma fraqueza aí da flexografia, tá? Isso aí, com certeza é polêmico e muita gente vai aí colocar nos comentários depois, né? Mais tarde, amanhã, não é que não concorda. Tudo bem, moçada. É um ponto de vista aqui que eu estou colocando, tá bom? Oportunidades, crescimento, oportunidade, crescimento do mercado de embalagens. Por que eu coloquei assim, crescimento do mercado de embalagens? Olha, vamos considerar o seguinte, no caso mercado de embalagens pode ser oportunidade para rótulos. Eu bato nessa tecla já tem um tempinho. E também tecnologia avançada, quando você percebe que máquinas hoje estão com motores, evidentemente, sincronizados, isso é essa é uma tecnologia, então a Flexo ela não parou no tempo, pelo contrário, ela está evoluindo, inclusive com máquinas híbridas. E é onde a gente começa a tocar no ponto de híbrida aqui, que eu quero que o Guilherme fale já na sequência aqui. E personalização. O que é a personalização no caso da Flexo? É você encaixar módulos diferentes. Então, uma máquina básica, você pode encaixar módulos até de rotogravura, se você quiser. Serigrafia, rotogravura, offset, você pode encaixar tipografia, você pode encaixar... Então, essa personalização da máquina, por exemplo, é incrível. A Flexo tem essa possibilidade, mas é como oportunidade para você olhar isso também, que a sua máquina lá modular de 8 cores, na verdade, ela pode ter coisas excepcionais que pode ajudar você. E o que seriam ameaças para o mercado, para quem só tem flexografia, né? Aqui eu estou falando assim, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças para quem tem somente flexografia. Concorrência. Então, você vai ficar igual ao outro. O que você tem de diferente do outro? Se você não começar a atualizar, você vai ficar igual ao outro. Outra coisa, regulamentações governamentais. Fique esperto. Alguém vai bater na sua porta, ou o cliente vai deixar você, vai abandonar você, porque você não se atentou por ESG. Eu vou falar coisas aqui que eu não vou nem explicar, tá bom? Mas ESG, certificação ISO 9001, por exemplo. Mas é caro, isso é uma bobagem. Você ainda você parou no tempo. Se você acha que ISO 9001 é caro, é difícil de fazer, vamos discutir isso lá no Summit. Convido você a estar lá, falar comigo. Falei, me prova aqui, prova agora aqui, que o que você falou lá naquela live lá. E tecnologias emergentes também. Tecnologias emergentes, que são ameaças, o próprio digital. Você pode entender que ela seja uma ameaça se você não se deslocar. Mas se você deslocar, sim. O problema é quando você vai fazer isso, de que forma. Então, essas aqui são as minhas considerações, Guilherme, sobre as forças e fraquezas no caso de uma empresa focada que está hoje em flexografia. Eu não vejo nada de errado continuar com flexografia, tá certo? Positivo, não tem problema nenhum. Mas ela precisa entender onde ela está, onde é o seu mercado e para onde ela quer ir. Sim. E no caso aqui... Não, nem vai para lá ainda. Volta, por favor. Eu queria, por favor, adicionar uma coisa extremamente importante que você tocou no assunto e eu queria só reforçar. Do mesmo jeito que a digital ela é caracterizada, né? Tem um estigma, um mito de que é caro, que é uma máquina cara. O lado da flexografia também acontece. Porque o que acontece? Você tem máquina de tudo que é tamanho, peso, cor e preço, né, Eudes? Então você pode, eu quero comprar uma aqui, depois eu quero comprar essa outra aqui um pouquinho maior. Tá,
Ah, não, mas olha, Neil Peter, Marquand, pelo amor de Deus, isso é caro demais. Você entende? É o mesmo estigma da digital. Então, verdadeiramente, não que não há no mercado brasileiro bons players. Existem fantásticos players fabricando máquina no mercado brasileiro. Mas é exatamente a comparação que eu quero fazer. Você tem as máquinas que custam um pouco mais e você tem as digitais que elas aparentemente têm esse custo. E que, na verdade, indo lá agora para o SWOT da digital, a gente vai mostrar um pouquinho disso daí. Muda lá, Eudes, por favor. Isso. Então, vamos lá. A gente começou a falar sobre forças, né? Personalização, a gente já acabou comentando bastante sobre isso. Inserção de dados variáveis, inserção de dados variáveis de cor e imagem. Isso é um ponto extremamente importante. É mais uma dica que a gente está dando aqui, né? Então, dado variável não é QR Code, código de barra, EAN 18, EAN blá, blá. Não. Código de barra texto, sim, mas dado variável com imagem. O shampoo XPTO, que vai pegar a imagem 32 do banco de dados número tal, tudo isso ao mesmo tempo acontecendo digitalmente, sem você precisar fazer nada, sem botar um clichê diferente na máquina, sem fazer nada. Tá? Isso eu não diria que isso é uma força, isso é uma arma atômica, né? para fazer isso. A qualidade de impressão a gente também já comentou ali atrás, né? Então, todos os players têm excelente qualidade, tá? Sob demanda, faz parte da personalização, ou seja, aquele cliente que você pode estar adquirindo ele justamente por ser flexível, por poder atender a demanda dele, tá? E imagina o seguinte, seu cliente aprovou tudo. Você vai rodar 50 mil rótulos na sua Flexo, que ela é de setup rápido, porque hoje todo mundo foca em ter um setup rápido. E o Eudes acabou de mostrar, você para limpar isso, para limpar aquilo, coloca tinta, menos tinta, enfim. Uma série de coisas que eu particularmente não conheço muito bem, tá? Mas pensa, aí o cliente liga para você 15 minutos antes de você começar a rodar. Aliás, você já está rodando o setup. Olha, mudou a imagem do arquivo tal. O que você faz? Bom, culpa é dele, né? Ele vai ter que arcar com todas as despesas. Mas você poderia falar assim, puxa vida, eu já rodei, eu vou ter que rodar 2 vezes, só que você não rodou. Você troca o arquivo em 30 segundos, bota na máquina e imprime o trabalho dele. Ou seja, é sua proteção também contra riscos de última hora que esses clientes podem te oferecer, tá? Oportunidade. Cara, ainda tem muito pouca máquina instalada no Brasil em termos de digital de industrial. Existem muitas máquinas que você vai rodar sem branco, com branco, todas essas máquinas de boa qualidade, mas aqui no entry-level, não na área industrial. Vamos dividir isso um pouquinho. Onde eu trabalho, eu tenho equipamento de entrada também para essa população que tem um volume infinitamente menor e tem um nível de investimento também menor, tá? Mas eu gostaria muito mais de focar do meio da pirâmide para cima na área industrial, porque aí sim a gente está trabalhando dentro de um nível de volume muito adequado, né? Para a gente poder vislumbrar um bom futuro, e não só isso, também falar sobre todo esse volume, tá? As oportunidades são imensas, principalmente com uma coisa que eu comentei na outra live, chamada Marketplace, que eu queria conversar em detalhes na hora que vocês quiserem, lá no evento. Marketplace, você sobe seu produto para uma Amazon, para uma Shopee, e o Eudes comentou sobre isso, porque ele fez alguns rótulos e pagou aparentemente muito pouco, 100 e poucos reais por 1,5 metro de material. Enfim, né? Porque ele precisou, foi barato. Foi barato, 22 centavos, né, Eudes? 22 centavos cada rótulinho, né? Cada etiqueta, perdão. Sabe? Só que aí ele fez aquelas etiquetas, pagou 100 e...
12 Já reais. me lembro mais, mas paguei Essa pouquinho. aí, Pagou. E sabe quantas etiquetas cabia, as 500, as 200 que ele fez? 1,20 m de material. Ou seja, eu nunca vi 1 m², até o Marcelo Fontes, que estava na live da outra vez, ele comentou, que m² é esse? Louco, de caro, mas tudo bem. Então, na verdade, é isso que é a oportunidade. Sobe um marketplace, um e-commerce, uma coisa muito que pode, eu diria até, autopagar a impressora. Tá? Uma máquina, as máquinas hoje digitais, ela tem um nível de obsolescência, como eu já falei, muito baixo, ou seja, elas duram muito, são máquinas para pelo menos 15 anos, 10 anos, 15 anos. Isso não é bom, porque eu adoraria vender uma máquina todo mês para um player novo, mas não acontece. Né? Eu tenho máquinas hoje da marca que eu trabalho com 12 anos no mercado, funcionando perfeitamente e sem nenhum problema. Com serviço, com peça de reposição, com tudo. Bom, aí é claro, tem fraqueza, né? Tem fraqueza. É isso. Tem. Tá? Então, uma das fraquezas é o custo de impressão para frente, ou seja, quando ele chega numa cobertura muito alta. Quando eu chego num arquivo que está dos 198, 200% de cobertura para frente, aí eu começo a ser pouco atrativo. Tá? Então, se eu tenho 200% de cobertura, alguma coisa assim, eu vou estar beirando aí, eu vou estar falando em 1:6, tá? 148 por 106, alguma coisa de uns 50 mil rótulos em break-even, por aí, tá? Com branco, né? Com branco, a 200, 210% de cobertura para frente, tá? Isso é uma fraqueza da digital, tá? E é onde o convertedor precisa analisar o que ele vende para quem ele vende, tá? Existe uma limitação de substratos? Isso no passado era fato, né? Os substratos têm melhorado bastante e hoje a quantidade de substratos que tem problemas, esses problemas são salvos com a aplicação de primer. Então, alguns primers, tanto base água quanto base solvente, eles ajudam muito, né, promovendo a aderência ou do toner ou da tinta nesses substratos complicados. Eles ainda existem, eles ainda estão no mercado. Tá? E tem alguns players que já entregam, inclusive, com esse primer já aplicado. Só precisa entender quantos gramas por m² para ver se está dentro do que você precisa para o seu trabalho. Tá? E a durabilidade ela é reduzida, ela é menor. Então, hoje existe uma classificação assim meia padrão. Se você quer um rótulo que vai sofrer muito, você vai para o inkjet UV. Ou continua no toner e lamina, também é uma opção. Então, o que eu gostaria de entender, de dividir com vocês é, durabilidade de etiqueta, ela é contornável, inclusive na própria Flex, porque o que vai imprimir lá também é UV, também é água, e teoricamente, né, Eudes, me ajuda, deveria ser laminada também lá na saída, né? Bom, no caso da UV, você pode ter um verniz UV que ele é verniz, pode aplicar uma camada de proteção qualquer, seja ela laminação ou verniz, tá? E ameaça. O que é a ameaça? A concorrência. Existe um problema um pouco, como eu posso dizer, não é grave, mas ele é considerável, que é a concorrência com os equipamentos que são dedicados a uma base, a uma área dessa pirâmide, a um volume, e aí eles tentam subir para outro volume. Isso é uma ameaça muito grande. E o convertedor, ele adquire um equipamento desse, aí quando ele vê que ele criou aquele problema para ele não consegue voltar atrás, porque ele já comprou, já botou dentro de casa, já internalizou, então não tem mais o que fazer. Tá? Volta lá, eu disse que eu tinha anotado mais duas, se não me engano. Isso. Regulamentação governamental, isso é ponto crítico para todo mundo. Isso é importantíssimo. Por quê? Da mesma forma que a gente tem que estar alinhado, as grandes empresas de toner líquido, toner seco e tinta buscam as certificações internacionais de segurança para seus produtos. E elas estão na legislação. A Anvisa,
O Eudes foi muito legal. Alguém vai bater na sua porta para perguntar isso. Tá? Pode ser hoje, pode ser depois de amanhã, mas alguém vai bater na sua porta. Tá? Isso é importantíssimo. Ter equipamentos com certificações internacionais de segurança, certificações internacionais de meio ambiente e de processo. 9.001, 14.001 e segurança do Ministério da Saúde. Tá? E por último, que eu também não lembro de novo, isso, vai lá, é cópia. Cópia, a gente sabe do que significa, né? Eles deitam debaixo da máquina da gente, tira foto, quando você vê 3 meses depois, tem a mesma máquina no mercado com a cara bem parecida. Mas não é bem isso. O que eu queria dizer sobre cópia... essa é uma delas. Mas existe também uma outra cópia, que é o quê? Vocês já notaram que no mercado você compra, por exemplo, eu já vi isso em muitos lugares. Tem o tênis Puma e tem o tênis Pumba. Pumba, E Pluma, sabe? Então, na verdade, é claro, é óbvio que é uma tentativa de cópia de marca. E tem aqueles que na cara dura bota Nike, bota Puma, e a gente sabe que é do mercado paralelo. Então, isso é uma coisa que acontece, sabe? Principalmente na parte de suprimento. É muito complicado. Então, comprar suprimentos nessa situação é um risco grande, porque, lembra, a gente está imprimindo rótulo para alguém usar. Isso é importantíssimo. Demorei demais, né, Eudes? Desculpa. Não, está ótimo. Acho que estamos chegando ao final aqui. Eu acho que uma coisa importante que você já mencionou é que podemos discutir isso com mais propriedade lá no Summit. Sim. Guilherme, tem algumas perguntas que o pessoal fez. Vamos aqui. Lá. Eu vou finalizar com as perguntas. Perfeito. Que são o seguinte, olha, começando aqui... peraí. Eu vou colocar na tela, aí você já vai ler na tela, tá? Tá bom. Espero saber responder, né? Essa pergunta aqui, ó. O Edson Leite está perguntando o seguinte: para as empresas pequenas, qual o melhor investimento para o digital? Pergunta difícil, ou não? Eu posso responder, Edson. Primeiro, obrigado pela pergunta. Eu posso responder para você com outra pergunta? Você vai querer imprimir rótulos em material transparente usando branco? Isso é o ponto crucial para você saber. Então, eu vou te dar uma ordem de grandeza. Você pode começar... Estou falando só de impressão, sem acabamento, tá? Você pode começar hoje com investimento aí em torno de $45 mil, tá? E já imprimir com branco. Tá? Perfeito. Eu não posso falar o que, aonde, como, mas acho que ajuda, né, Edson? Responde aí, por favor, se você quer mais detalhe, aí a gente consegue falar. Não, vamos conversar lá no Summit. Olha. Depois, o Mário Lani pergunta o seguinte: qual o payback aproximado do investimento em equipamento flexo em relação ao equipamento digital? Aí eu vou responder essa aqui, Guilherme, que é o seguinte, Mário, o equipamento flexo, no caso que a gente fala aqui, são máquinas ou modulares ou de tambor central. O tambor central a gente praticamente descarta hoje no mercado, porque alguns fabricantes não estão fazendo mais tambor central, ok? A não ser banda média, que é acima de 550 milímetros de largura. Muito bem, então nesse caso, os investimentos podem ser próximos, dependendo do digital que quer, como falou agora o Guilherme, a partir de $45 mil, por exemplo, já é possível fazer um investimento num equipamento que vai te dar um retorno. Nós estamos falando de uma maneira industrial. Tem equipamento mais barato e tal? Tem, mas é de uma forma mais, como se diz assim, caseira, certo? Menos profissional, né, Guilherme? Agora, a empresa que já está no nível profissional, precisa atender profissionalmente, ela vai partir já para um equipamento maior. Eu não diria, eu não classificaria uma empresa pequena como não profissional. O que eu diria é o seguinte: uma empresa pequena com um volume menor. Não, perfeito. Porque o que acontece? Não, tá certo. Então, eu vou me intrometer na sua resposta para o Mário, mas quero voltar na pergunta do Edson. Então, o que acontece? Quando você... isso que é um vício que eu tenho, sabe, como, não mantra, mas como uma ordem do dia. É mandatório na minha cabeça. Comprar um equipamento porque ele é mais barato ou mais caro
essa é a última pergunta da sua lista, tá? E outra coisa, Edson, você começa com 45 mil, mas não é para você continuar pequeno. É para você subir degrau, step, degrau a degrau, e daqui a um determinado tempo, a tua empresa vai estar com uma máquina maior. Uma máquina rolo a rolo, com bobinas de 1,5 metro de diâmetro, tá? Por exemplo, eu estou te falando 45 mil dólares, mas você vai fazer uma bobininha de 200 milímetros de diâmetro. Então, eu queria deixar muito claro isso, tá? Vai sair profissional? Vai sair bom, né? É uma máquina de 600 dpi. Lembra lá atrás que eu comentei? Hoje, o mercado vai querer de 1.200 para cima, tá? Então, 600 dpi, 600 por 1.200, como tem algumas ainda, é um pouco complicado. Então, desculpa ter me intrometido na sua resposta, tá? Então, Edson, lá atrás, os 45 mil não é porque é uma máquina menor, tá? É uma máquina que vai produzir menos, com uma qualidade um pouco menor, mas voltada para quem está entrando, ou a máquina a gente chama de entry-level. E agora, o Mário, eu acho que ele quis saber o seguinte, se o retorno de um investimento em flexo é semelhante, ou se existe uma relação numérica com um retorno com uma digital. Olha, você vai posso chutar aqui um número? Me corrige, Eudes. Nós vamos fazer 200 mil... Nós vamos fazer 1 milhão de metros lineares mês em uma digital. Multiplicado por 0,32 são 320 mil metros quadrados. Numa flex você vai fazer isso talvez por semana, né? Depende da flex. Né? Dependendo da flex por semana. E aí o que a gente faz? Qual é a sua margem de lucro numa flex? Baseado no mesmo SKU que você vai ter numa digital. Eu posso te dizer que você vai amortizar, que você vai ter uma relação de payback muito mais veloz na digital do que na flex. Porque na flex você imprime muito com uma margem menor e aí você ganha mais dinheiro. Agora, na flex você ganha mais dinheiro com uma margem maior ainda, imprimindo menos. Porque o público da Flexo é um público que ele não quer quantidade, ele precisa daquilo. O Eudes falou o nome de uma empresa na última live, eu vou falar o nome deles de novo. Tá? Eu vi uma pessoa comprar 200 rótulos para botar em 200 garrafas de cerveja, ele fez um rótulo com o rosto dele para o aniversário dele. Foram 200 rótulos. Ele pagou R$450. Comprou 200 garrafas de Heineken, tirou o rótulo original e botou o dele. É barato ou caro? Para ele, tá dentro do orçamento dele. Então, exatamente. Para ele que comprou o rótulo, ele está feliz da vida. Eu fiz meu aniversário, minha cerveja. Então, é isso que o digital está oferecendo. Uma outra coisa do digital, eu ia falar lá na sala, mas vou falar aqui para instigar as pessoas. Imagina que você fez um trabalho muito grande para o cara na convencional. Você rodou 15 milhões de rótulos para ele, aí fala para você assim, aí seu clichê gastou, você não tem mais aquilo, não tem mais janela no PCP, aí fala assim, me manda mais 1 milhão. E aí você faz o quê? Tem que se virar para fazer, não tem jeito. Né? Aí atravessa a sua fábrica, bota um arquivo na digital, gera o perfil de cor para aquilo dali, tira uma prova inicial e roda igualzinho que saiu na Flex. Em 1 milhão vai fazer muita diferença. Você entendeu, Mário? Então, essa relação, ela é muito, como eu posso dizer? É relativa. Relativa, exatamente. E ela não é nem diretamente nem inversamente proporcional, ela depende muito do que você vai rodar dentro da tua empresa. É uma característica própria. Outra pergunta aqui, é possível ter uma máquina híbrida com flexo e uma cabeça digital? Sim. 1, 2, 3, 10, quantas cabeças digitais? Existem os equipamentos híbridos hoje mostrados no mercado, eles pegam uma unidade, na verdade o que acontece? Nós colocamos 2, 3 unidades flex na entrada, né? A linha banda, blá, 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 digital, mais 2, 3 flex, o corte, o ace, né? Tira o esqueleto, blá. Isso é uma máquina híbrida na versão de hoje. Mas existem cabeças de impressões DoD de vários fabricantes que você pode simplesmente pegar ali com o suporte e colocar na sua Flexo. E você pode colocar
dados variáveis de texto, de código de barra, na sua Flexo. Não tem nenhum problema de fazer isso. Então, é possível sim ter uma máquina híbrida. Não é possível você abrir a sua Flexo e colocar uma impressora no meio. Isso precisa vir feito de fábrica, porque existe uma série de sincronismo no software para poder isso funcionar, tá? Mas nós temos sim a possibilidade fácil de se colocar cabeças DoD, drop on demand, né? Gotas por demanda, numa Flexo sua, para fazer um código de barra. Isso hoje é feito com alguns datadores, você coloca validade, data de validade, lote, essas coisas todas, com já de tinta. E aquilo pode ser na linha de produção ou pode ser na própria impressão. Guilherme, a gente já está avançando um pouquinho aí. Mas está tão gostoso, faz mais aí. Ou já está todo mundo embora? Eu vou fazer uma pergunta. Vou colocar uma pergunta aqui do Jorge Wendel. Que é o seguinte: é possível a impressão rota e flexo perder espaço para digital? Se caso houver essa mudança, as empresas teriam que mudar os maquinários? Então, vou dar a minha primeira opinião como um conhecedor de flexo e rotogravura também, né? De fato, né? Se a impressão digital... Sabe o que esbarra hoje a impressão digital também? É questão, no caso de banda larga, banda estreita, a digital pare a páreo, briga ali com questão de velocidade. Mas banda larga, com máquinas de rotogravura e flexo rodando a 500 metros por minuto, é difícil. Então, o volume é muito grande. Então, não tem digital hoje que bata 500 metros por minuto, certo, Guilherme? Então, por isso, o Wendel, né? Vai demorar um pouquinho, a gente não sabe quando, mas a tecnologia está sempre mudando. Então, do nada, pode surgir uma tecnologia inovadora, digital, e que realmente vá para a banda larga e que consiga fazer embalagens flexíveis, imprimindo poliéster, polietileno até, né, se for o caso, mas metal, poliéster, PP, outros, de uma forma muito veloz. Então, a velocidade hoje, ela é um impeditivo no momento, mas amanhã pode surgir uma tecnologia. Certo, Guilherme? Certíssimo. Então, eu queria agora voltar aqui à apresentação e reforçar então, com o pessoal o evento, o Flexo Summit, agora no Centro de Convenções Rebouças, né, na próxima semana. Alguns têm perguntado o seguinte, né, com respeito ao evento, se haverá empresa expondo no Flexo Summit. Né? Sim, haverá no local lá. Então, nós temos o evento com as palestras e também, paralelamente, lá no mesmo local, vários estandes de várias empresas de grande porte, multinacionais, expondo lá. Inclusive, o Guilherme vai estar com o stand lá, a empresa que ele representa, eu também estarei lá e quero encontrar vocês, tá bom? É para entrar ou para assistir às palestras? Então, o valor que é cobrado por evento é para as palestras. Se você quiser ir só visitar, pode ir só visitar também, não tem problema nenhum, tá? Então, outra pergunta ali. Não sou de São Paulo, consigo desconto? Sim, vou mostrar na sequência. O Summit será transmitido online? Não, não será transmitido online e também não será gravado. Então, oportunidade que você tem, o mercado de leigo, é imperdível, é o maior evento de leigo, rótulos do ano, gente. Então, não tem como perder isso. Em outros países, você tem que pagar de 5 a 8 mil reais para participar de um evento desse, né? Então, aqui está muito próximo. Então, o que nós vamos ter lá? Novidades e tendências do segmento, as palestras, né? Área de exposição de fabricante. E vai ter uma coisa interessante também, a ABEA vai estar lá com as premiações. Então, o Prêmio ABEA esse ano vai acontecer durante o Summit. Você não pode perder. É um evento que a ABEA traz bastante, né? E também tem uma novidade, ícones da flexografia serão agraciados lá no evento também durante o Summit. Então, para a compra de ingressos, eu vou passar isso depois para todo mundo que se inscreveu direitinho, tá bom? E que, evidentemente, a gente tem um e-mail aqui, vocês vão poder ter. Mas, olha, tem a possibilidade de compra de ingressos pela empresa expositora. Então, os participantes da Flex Enable Summit terão desconto de 30% através do CNPJ da empresa.
e pode adquiri-los por boleto bancário e assim por diante. E tem um promo code, né, que é o 30Expo. Também, os expositores podem oferecer um desconto de 30% para os seus clientes. Então, quem é expositor vai poder fazer isso. E para os que estão fora de São Paulo, um desconto de 50%. E tem um formulário que eu vou passar o link, vou deixar o link aí para vocês preencherem com 50% de desconto. Tá certo? Guilherme, o que mais você quer falar? Eu queria só pedir, o Everton França, ele está lá no LinkedIn, e ele fez uma pergunta aqui que eu gostaria de pedir a tua autorização para a gente voltar lá. Então, é muito interessante, olha aí. Tem na tela aí, ó. Me ajuda com isso. É essa mesmo. Eu gostei demais dessa pergunta. Tem uma área cheia de materiais. Reflexo, sendo que roto, temos 1 ou 2 materiais. Pode me explicar esse problema, já que flexo é algo que está em constante crescimento? É processo, viu, Everton? Eu diria... Ô, Everton, eu presto serviço para uma empresa, eu sou consultor e faço gestão de empresas também. A gente vai para 1 ano que não tem reclamação de cor. Devolução pífia, nada praticamente, nem reclamação nem devolução. Eu estou falando de grandes quantidades, tudo feito em flexografia. Então, é relativo a flexo hoje. E a rota é muito boa também. A rota tem as suas características, assim como a flexo. Olha, então vamos fazer uma live, viu, mais para frente aí de flexo. Eu gostei demais desse tema. Eu gostei muito desse tema. Achei interessantíssimo, né? Tudo bem que tá cheio de materiais, mas qual material, né? Isso é importante, porque de repente... É processo. Mas, enfim, vamos lá, pode voltar, eu te interrompi lá. Então, Everton, como eu prometi, eu escrevi para ele aqui no LinkedIn, que a gente ia responder para ele, e por isso que eu pedi para você voltar aí. Vamos finalizar? Então, queria que você falasse para a gente aí, Flexo and Labels Summit 2023, estaremos lá, certo? Vamos responder mais perguntas, entregar muito conteúdo. E o Everton está falando que trabalhou comigo na Zaraplast aqui, né, no comentário. Ele é da Zaraplast, por isso que... Tá bom, perfeito. Agora é o seguinte, nós estaremos lá... E ele tem flexo lá, sabia? De banda larga. Sim. Então, olha só, estaremos lá no Flexo and Labels, todos aqui que estão assistindo estão convidados, evidentemente, vou deixar o link aí depois, estará salva, então, essa live. Guilherme, palavras finais aí para encerrar o evento hoje. Eu quero agradecer a você pela oportunidade de estar aqui, a Márcia Romano, que é a sponsor da Label Summit, por confiar da gente poder falar do evento dela. Estou muito feliz, adoraria ficar aqui horas e horas, porque sou apaixonado por impressão, enfim, não consigo parar de pensar nisso. Quero agradecer a todos que participaram, os que eu pude ver aqui pelo LinkedIn e os que estão aqui conosco no stream. Muito obrigado. Eu gostaria muito de encontrá-los na Summit. Vamos estar lá com várias companhias parceiras, empresas parceiras, com vários stands, tanto para impressão quanto para acabamento, para todo o processo, né, Eudes? Para todo o processo de ponta a ponta, né, end-to-end, e estarei lá eu e de 23 e 24, e à vontade é só chegar, perguntar, e a gente compartilha o que puder, tá bom? Gostaria de convidá-los a participar das palestras. Você não tem aí a grade de palestrante, né, Eudes? Fácil. Eu vou deixar no link, né, então o pessoal pode depois dar uma olhada direitinho. São palestrantes internacionais de altíssimo gabarito e com tradução não só simultânea da palestra, como pessoal. Então, vocês vão estar perto deles no evento, tá? E poderão conversar com eles, tá? Sobre talvez casos esporádicos, casos particulares, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite para todo mundo e a gente se vê lá na Summit. Perfeitamente. Obrigado a todo mundo, até a próxima, então, obrigado por ter ficado até o fim desse evento, dessa live, e nos vemos no próximo evento, ou, se possível, lá
ao vivo e a cores, né, em forma pessoal, presencial, como se diz, lá no Flexo Labels Summit 2023, dias 23 e 24 de maio. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser. Até lá.